Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, eu sei que você aí tava com saudade dos vídeos aqui em casa. Como vocês sabem, nas últimas 2 semanas eu tava viajando, tava para São Paulo e nossa, foi muito conteúdo mesmo. Mas eu vou deixar para um vídeo específico aí contando como é que foi a jornada em São Paulo, as gravações com Cariani, o treino que eu fiz com o Gui, quais são os próximos passos, enfim, muita novidade, muita coisa boa, tá beleza? Mas ó, antes de mais nada, eu queria te dizer o seguinte, se você não é inscrito no canal, já te inscreve aqui no canal, porque o conteúdo de hoje tá fantástico. No mais, bora pro vídeo. Pessoal, ó, muito bom dia, são exatamente terça-feira, 24 de junho de 2025, próximo já da gente virar o mês 7, mês das férias de todo mundo, mas o tema de hoje é sobre a minha cirurgia de abdominoplastia. Como vocês sabem, no último dia 19 eu completei um ano de cirurgia, um ano que a minha vida deu uma melhorada assim de um jeito fenomenal. Vocês me acompanham no Instagram, vocês sabem do resultado, do quantitativo de pele que eu perdi, como é que foi minha recuperação e etc. Eu tava pensando muito sobre esse vídeo de hoje, sobre a questão das coisas que eu não gostei no meu processo de recuperação. Porque você só vê eu falando das coisas positivas, mas lendo os comentários da galera, o pessoal pergunta, Reginaldo, a recuperação tem dor, a recuperação é difícil, não é, como é que é, me conta e tudo mais, me atualiza em relação a isso. E eu faço uns comentários pontuais sobre, eu falei, quer saber, vou gravar um vídeo colocando o top 3 das piores situações que eu tive, das partes ruins, chatas do pós-operatório. Lembrando que isso é muito individual, tá bom? Isso é algo do Reginaldo aqui, dessa pessoa, foram coisas que eu passei, tá bom? Se você vai passar por isso ou não, não sei. O objetivo não é desencorajar da cirurgia, é te dar uma visão do que aconteceu comigo, tá? Mas lembrando que tem um ano, tô bem, nada aqui relacionado a algo gravíssimo, mas foram algumas situações assim que foram bem chatinhas. Beleza? Bora pra primeira delas. Turma, a primeira delas que eu digo assim que você tem que ter um psicológico muito forte é para conseguir lidar com o tédio pós-cirurgia. Porque pensa comigo, caramba, eu vou fazer uma cirurgia, não vou poder fazer atividade física, não vou poder me exercitar, vou poder me levantar durante um certo tempo. 7 dias assim, completamente acamado. E esses 7 dias, tu imagina o quê? Nossa, eu vou pegar, eu vou editar muito conteúdo, eu vou ler muito, eu vou produzir muito vídeo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, me deu tudo menos vontade de ser produtivo. Eu passava o dia todo deitado, vendo televisão, tipo assim, vendo vídeos aleatórios, navegando no TikTok, no Instagram. Eu não conseguia produzir nada. Parece que o meu corpo estava focado somente em se recuperar. Eu fui zero produtividade em qualquer tipo de conteúdo durante 7 dias. Tanto que eu estava vendo meus stories na época, eu pouco postava, porque eu não tinha vontade de postar. De verdade mesmo, bate um certo tédio gigantesco. Mas foi basicamente por uns 5 a 6 dias, no 7º dia eu já estava conseguindo andar e tudo mais, então já estava mais animado, tá bom? Então assim, te prepara para o tédio, se você é alguém que consegue lidar bem com a própria companhia, show de bola. Se você não consegue lidar com a própria companhia, procure alguém, algum familiar, algum parceiro seu, uma parceira sua, para lhe acompanhar nesse processo, para ter com quem conversar, sabe? Porque é chatinho, tá? É chatinho mesmo. Mas assim, vocês percebem que não é algo gravíssimo, tá? E a segunda coisa sobre o dreno. Galera, eu sempre vou comentar do dreno aqui, porque o dreno ele é muito chato, mas é algo necessário. Não tem como você fazer uma cirurgia dessa magnitude, desse tamanho e não ter um dreno. Para quem não sabe, o dreno é de fato um cano que fica na sua cicatriz, né? Dentro da sua cirurgia e fica puxando os líquidos que ficam acumulados. Seroma, é um pouquinho de sangue que ainda tem por ali. Então isso faz parte da sua recuperação. E assim, durante o dia esse dreno enche, você precisa esvaziar. É um cheiro muito podre, mano. Muito podre mesmo. Só que faz parte, né? Agora assim, caramba, tomar banho com isso. Você de fato tem que tomar banho segurando uma mangueira com o dreno, amarra em algum lugar, no caso ficar no box do banheiro, suspenso, enquanto eu tomava banho. Eu me olhava no espelho, tinha um cano enfiado em mim. Eu falava, meu Deus do céu, tem um cano na minha barriga. E era chato, né? Então qualquer coisa que eu pudesse bater, se saísse, eu ia ter que ir de novo no médico para colocar o cano, mas graças a Deus não aconteceu. A minha maior preocupação foi em relação ao sono, porque caramba, eu não sei se eu me mexo muito, se eu me mexo pouco, então eu tinha que encontrar um jeito de dormir e você não pode dormir de lado, não pode dormir de barriga para baixo, nem pensar, é de fato você deitado, né, de barriga para cima, é tudo. E tem que acordar naquela posição. Às vezes eu acordava, eu tava um pouquinho de lado, tudo, colocava o travesseiro para evitar que eu rolasse, mas assim, graças a Deus não aconteceu nada, mas tem toda aquela preocupação com o dreno, tá? Que você tem que ter ao se levantar, ao se deitar, ao se mexer, enfim, todas essas coisas aí.
beleza? Mas faz parte. Tem gente que fica 10, 12 dias com dreno. Eu, graças a Deus, fiquei somente 4 dias com dreno. 4 dias com o dreno. E o médico falou que foi pouquinho tempo. Graças a Deus, minha recuperação foi muito boa. A terceira e última coisa é o medo que você tem ao andar. Porque assim, como você está costurado no meio do seu corpo, no caso na barriga, então quando você se levanta, você não consegue ter a postura. Você não consegue ficar reto. Você não consegue, sabe, estar posturado. Você fica assim todo momento. E quando você levanta um pouquinho, você sente a tua cicatriz. Só que não é que ela tá abrindo, é que ela tá se mexendo, né? Você tá se mexendo, a musculatura, a questão da pele. Então você tem um medo gigantesco de rasgar isso daí. Então toda vez que eu me levantava, era uma calma. E detalhe, como você tá deitado, quando você se levanta, né, você tem que fazer força no abdômen. E nesse momento, se o abdômen tá em recuperação, você tá costurada, sua barriga tá em recuperação, ela tá costurada, então assim, você não consegue se levantar com força no abdômen, você precisa de ajuda de alguém, para alguém segurar no seu braço e essa pessoa te puxar, e quando ela te puxa pelo braço, ela também coloca a mão na costa e te levanta. Então o Gabriel fez muito isso. Colocava a mão na minha costa para eu me levantar, para eu não fazer força no abdômen. E quando eu ficava em pé, eu tinha que andar assim, meio corcunda. Porque eu tinha medo de ficar reto e acabar acontecendo uma coisa com a cicatriz. Então, tanto que no processo de recuperação, que a fisioterapeuta ia lá, a gente fazia exercício de postura. Levantava aos pouquinhos, mexia os braços, tanto para cima, para o lado, sabe? Porque imagina, é uma blusa. Imagina uma blusa apertada. Imagina, tipo assim, que tu tá com uma blusa apertada. Qualquer movimento que você possa fazer, ela pode rasgar. Então essa mesma sensação que eu tinha na época da recuperação da cirurgia. Mas assim, tu imaginas que não são coisas complicadas, né? Não são coisas assim, oh meu Deus do céu, Reginaldo, faria tudo de novo. Agora tem a parte ruim, né? Que eu fui negligente. Com 10 dias de cirurgia, eu fui pro Rio de Janeiro, eu operei em São Paulo, eu fui de Rio de Janeiro de carro com o Gabriel e o primo dele. E assim, foi algo que eu falo pra vocês, não façam isso. Eu fui pro Rio de Janeiro de carro 2 horas da tarde, foi mais ou menos 4, 5 horas de viagem de carro, ida e volta. Noite sem dormir na rua, a gente conheceu alguns lugares lá no Rio de Janeiro, tudo, me esforcei muito. Retornamos no domingo, pela parte da tarde. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu tava com uma dor gigantesca na cirurgia. Fui ao médico do Rafael, fez logo um exame lá, colocou a aparelhinha de ultrassom e viu que tinha acumulado seroma. E nós fizemos uma punção. Para quem não sabe, punção, você vai pegar a seringa, vai enfiar onde tem um acúmulo de seroma, a agulha e vai puxar o líquido e despejar. E sim, eu tirei mais ou menos, acho que uns, não sei dizer, mas acho que devia ter uns 30 ml, porque era aquelas seringas grandonas de 10 ml, sabe? Então ele puxou umas 3 vezes daquela cheia, então tinha uns 30 ml. E foi isso, basicamente. Eu tive essa pulsão aí na cirurgia, ele falou que por conta do esforço, acaba sendo resultado disso, que acontece com os pacientes, mas não é o fim do mundo. Então fiz lá, medicação, tudo. Ponto. Foi basicamente isso. Foi minha experiência negativa que eu tive com a cirurgia. Só que também bate um medo, por quê? Eu costumo dizer que é uma parte, inclusive eu estava conversando com um amigo no Instagram, todo mundo que faz a cirurgia tem um momento da cirurgia em si que tu te olha e fala assim, cara, não tô operado. Eu não tô operado porque tá inchado, o teu abdômen não tá, tipo assim, tu tá gordo, sabe? Na tua cabeça tá enxergando gordo. Tu fica assim, caramba, como assim, mano? Eu não tô conseguindo ver a cirurgia feita. Só tem lá a cicatriz, mas tu tá inchado. Então, no momento que tu te questiona, meu Deus do céu, eu não tô operado, sabe? Só cortou, não tirou pele nenhuma. Só que com o passar do tempo, tu vai vendo que de fato vai desinchando e teu corpo vai pegando forma. Cara, isso é uma transformação fantástica. Tu fica, meu Deus do céu, então é assim mesmo que as coisas acontecem, né? Então, assim, foram essas 5 experiências que eu tenho para te passar em relação a isso, só recapitulando. Primeira, tédio gigantesco. Segunda, o dreno que você tem que andar 24 horas vai ser o teu melhor amigo. Terceira situação, que eu acabei de falar aqui, que eu já acabei esquecendo. Terceira situação, postura. Situação que aconteceu, eu ter me esforçado muito, ter ido pro Rio de Janeiro, fiz pulsão. E a última coisa que eu falo para vocês, paciência. Vocês vão se olhar no espelho e vão ficar se imaginando recuperados e tal, mas a cirurgia não é do dia pra noite. Pra eu ver o resultado final, assim, satisfatório, foram 5 a 6 meses pra eu falar, caramba, como é que tá ficando? Tá top demais, top. Mas existem pessoas que são um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas o próprio médico, o Dr. Rafael, falou que recuperação para o resultado final é com 1 ano de cirurgia. E eu percebi uma mudança gigantesca no meu corpo nos últimos 3 meses na região da barriga, da cirurgia. Vai ficando menos inchado, menos acúmulo de líquido, aquela coisa toda. Te lembra que tu retirou uma parte do teu corpo, tá? Isso não é normal. Você passou por uma cirurgia, você precisa se recuperar.
Mas eu espero te dar uma orientação, te dar uma visão em relação a isso, mas zero dor, zero transtorno, zero problema, eu tô completamente recuperado, 1 ano de cirurgia, só gratidão a todo mundo que me acompanha. Galera, todo suplemento que você for comprar, vai na Growth, qualquer tipo de manipulado Oficial Pharma, e agora o teu pai tá patrocinado pela Alphacor, roupinha, roupa muito barata, gente, muito barata mesmo. Confere nas promoções no site da Alphacor, cupom em todas as lojas. Reginaldo fortalece demais o nosso trabalho aqui. Beleza? Esse aqui é mais um vídeo, mais um dia produzindo conteúdo para vocês. Tamo junto e esse aqui é só o começo. Valeu!